cartela de jogadores. Então, aquele jogador que já está, principalmente aqueles na cabeça da listagem, são os primeiros a ser Você acha que o escolhidos. Fausto tem condição de montar um time competitivo para a Inter no Paulistão do ano que vem? E tem um outro Dúvida. detalhe para complementar a sua resposta, porque o CEO tem aquele CEO que realmente tem as cartas na manga e tal, e tem aquele CEO que é contratado para ser só o para-raio, né? A diretoria monta o que tem que montar e depois problema do CEO. Porque antigamente sobrava para o diretor de futebol, né? Essa palavra até sumiu do futebol, né? Nem existe mais diretor de futebol, tudo é CEO, né? Mas qualquer problema, taca no CEO. E às vezes o presidente nem aparece. A pergunta do Edmar, Denis, é relacionada à montagem do time para o Paulista do ano que vem. Eu não sei se ele tem um bom relacionamento com jogadores que disputam o Campeonato Paulista. Está vindo de fora, mas você sabe que a indicação do Fausto já vem desde lá do Ambrogini, né, Edmar? Então, aquele efeito cascata. De repente, essas pessoas que indicaram, esses CEOs que passaram pela Internacional, possam auxiliar nesse sentido. Eu acho que dele mesmo, da pessoa do Fausto, eu não sei se ele tem essa cartela de jogadores para o Paulista. É dúvida. Outra pergunta em cima disso, até para o Denis responder também. A gente falou muito nos anos anteriores que quando a Inter procurava um jogador, ele olhava lá, olha, o CT tá pronto, olha, a Inter paga em dia, olha, a Inter fez um grande campeonato paulista, pô, chegou nas quartas de final, pô, a casa tá em ordem. Hoje, se o jogador puxar Internacional, ele vai ver um terremoto acontecendo em cima do presidente da Inter, Lucas D'André. Então, o movimento político, essa situação conturbada de hoje em dia, isso pode afastar o jogador de acertar com a Inter? Primeiro, essa coisa que todo mundo vem falando do CT, o jogador que olha para o CT não olha para o campo. E hoje, Internacional, a gente fala em CT, Internacional tem um campo para treinar. O CT é envolvido um monte de coisa, é a preparação do atleta. Tá. Hoje, no CT da Internacional só tem campo. A área, por exemplo, de aparelhos de musculação não tem lá. A área de recuperação do atleta também não tem lá. Então não dá para você dizer que o campo só já é CT. O CT engloba tudo. O campo faz parte, mas o principal é o condicionamento que o CT vai dar de preparação para o atleta. Então se você tem um CT só com campo, não muda nada. Que diferença faz o jogador treinar no CT ou treinar no campo oficial? Para ele não muda nada. Até melhor você treinar no campo oficial, que vai ser melhor. As condições do gramado é totalmente melhor. Agora, então isso não dá para você colocar na balança. CT da Inter. Inter não tem um CT, tem um campo para treinar. Tá. Então isso não pesa tanto. Agora, essa conturbação do presidente, se fica ou não, eu acho que até o momento de você começar a fazer um pré-contrato com os jogadores, eu acho que até lá vai estar definido, até esse período. Se o Lucas realmente ele fica... Até porque é em outubro a eleição, né? Então, é em outubro. E todo clube passa por esse processo. Eu acho que o jogador vai ver de forma natural. Mas a questão é, o jogador vai ver. Isso é importante. A divisão que está é a principal que a Inter vai disputar. Folha de pagamento, como é que vai ser? O jogador vai olhar muito para isso. Porque ele sabe que dependendo da folha, é a montagem do time. Pagamento, isso pesa muito. Se está sendo honrado o compromisso de pagamento. Eu acho que nesse sentido, em relação a isso, os jogadores não vai ter nenhum obstáculo, não vai ver nenhum obstáculo para fazer um contrato com a Inter. O momento para contratar jogador da Inter, eu acho que é muito favorável. Não é ruim, não. Essa coisa de trocar de presidente, o jogador está habituado. Todo time faz isso. A oposição bate e quem está na posição quer dar sequência. O que vai pesar de lado positivo é que o presidente tem honrado seus compromissos. Então o jogador olha muito para isso. O momento é favorável para contratar. Denis Suidedos, e aproveitando também, falando a sua opinião, você está por dentro de tudo, sobre essa situação do presidente Lucas D'André. Bom, a situação do presidente, eu acho que falta... A Inter se profissionalizou demais. Sim. Nós estávamos acostumados, e eu não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que é uma realidade. Nós estávamos acostumados a viver uma realidade onde o torcedor ia dentro da cozinha fazer o arroz e feijão para o jogador cozinhar. E no dia seguinte, esse torcedor
já não tem acesso nem ao treino mais, porque não pode isso, não pode, profissional, não pode. Então é uma troca de realidade muito grande. Eu acho que a Inter necessita se aproximar novamente do seu torcedor. E isso, dar um passo atrás, não é ruim. Não é ruim. É você reconhecer que você, de repente, saiu do caminho e pode voltar. O Corinthians anunciou recentemente que faria um treino aberto. E esse treino aberto seria disponibilizado apenas para o sócio torcedor. A Gaviões fez um texto nas redes sociais dizendo que a diretoria do Corinthians odeia o corintiano. Que a diretoria do Corinthians gosta daquele que paga o fiel torcedor. Que gosta daquele que compra a jaqueta a R$600. Que gosta daquele que compra a camiseta a R$450. Que gosta daquele que paga o fiel torcedor sem atrasar. E que aquele torcedor pé de chinelo de Itaquera, que vai aos jogos, que compra o ingresso, que deixa de comprar alimento e tal, esse torcedor deixou de ser importante para o Corinthians. Esse texto foi tão viralizado nas redes sociais que o Corinthians voltou atrás para fazer uma mudança de percurso. Então acho que a Inter deve, nas próximas ações, reaproximar o torcedor da Inter. E a imprensa é um meio para que isso possa ser feito. Eu não sei como é que está hoje. O presidente Lucas sempre me tratou muito bem, muito solícito comigo. Não sei como é que está na imprensa de modo geral. Mas eu sinto que falta essa aproximação. Está frio, precisa esquentar. O torcedor precisa voltar a ter a sensação de pertencimento, de saber que vai ao estádio para assistir o time do coração, que é raiz. O time que ele guarda no coração. Eu estou sentindo que está muito profissionalizado e muito frio. Talvez seja esse o problema da situação que acontece. Só um detalhezinho. Quando a gente fala em profissionalizar, que a Inter ficou mais profissional, às vezes que não é ruim. Não, às vezes acaba, de alguma forma, você menosprezando aqueles que fizeram um trabalho anterior. Porque eles se acham que falam, poxa, então a gente era amador, agora profissionalizou. A questão da profissionalização que o Denis está dizendo, eu entendo perfeitamente. Ele ficou mais burocrático. Isso. Ele tirou muita coisa que o próprio torcedor tinha, até facilidade em conseguir informações, algo desse tipo. Hoje ele vê dificuldade em tudo. Ou seja, praticamente o torcedor, ele só está vivendo a arquibancada. E o torcedor da Inter não está acostumado a isso. Então, essas pessoas que vieram com mentalidade do clube que eles passaram. Perfeito. E hoje, a Internacional não está acostumada a isso ainda. Então, toda mudança, quando ela é radical, ela tem insatisfação. Porque acaba afetando muita coisa que você estava acostumado. Então, quando a gente fala em profissionalização, não quer dizer que o pessoal lá de trás também não era qualificado. Porque dá essa má impressão de que quando você não é profissional, você não era tão qualificado. Aliás, eu senti isso nas palavras do Taimon aqui. A belíssima entrevista que vocês fizeram com ele, acompanhei. O Taimon é uma pessoa que tem um profundo respeito, porque ele era um dos abnegados que lá atrás, quando ninguém queria, ele se colocou à disposição para fazer o que tinha que ser feito, né? E então eu sinto isso, eu sinto que profissionalizou demais. E vou repetir, não estou dizendo que isso é ruim. O futebol precisa de profissionalização. Só que você não pode perder sua essência. Você não pode perder sua essência. Então, acho que é isso que está acontecendo. Agora, jogador... A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: tá pagando em dia? Agora, se é o João, se é o Pedro, se é a Maria, se é o Joaquim, que é presidente... Vou te dar um exemplo. O Mantuan foi para a Rússia. Eu acho que ele fez outra pergunta além dessa. As bombas lá, como é que estão? Tem muita bomba lá no território aéreo e tal. Vou chegar lá. Eu vou chegar lá, o avião tá trepidando muito, tá... Aí, acho que o próprio Yuri Alberto, que veio de lá, deve ter falado, não, tá tranquilo, você tá do lado mais forte da guerra, as bombas estão do outro lado. Aí tá beleza. E o pagode, tá saindo rigorosamente em dia. Então, filho, se o cara fala russo, alemão, se é da máfia, se não é, se o presidente tá caindo, se não tá... Mas tudo bem. É o que ele quer saber. Mas você tá preocupado com o Paulistão do ano que vem? Estamos na metade do ano. Olha, todo mundo tá preocupado. Todo mundo está preocupado. Só que o futebol, Edmar, é muito ingrato. Me fala uma pessoa que no ano passado, aliás, nesse ano, né, no campeonato desse ano, cravou que ia cair o Novo Horizontino. Não, ninguém. Ninguém. Ninguém.
Ponte Preta. Ninguém. Ninguém. Na bolsa de apostas, fala pra mim. Era o Água Santa. Não, o Água Santa poderia ser, o São Bento. Santo André. Santo André. São Bento já tinha caído. Santo André. A própria Inter. O Santo André. A Inter já não colocaria, Denis, pelo time que montou. Não, mas eu digo assim, No começo antes. eu também não colocaria. Antes. Não A colocaria. Inter. Antes, eu digo assim, sem saber. Não, sim. Por quê? Porque Eu entendi. a primeira análise é o seguinte: quanto fatura a Inter? X. Quanto fatura o Novo Horizontino? É muito mais a estrutura hoje, né? A Ponte Preta, então, nem se fala. Então, o que eu sinto nessa questão toda falta, talvez, o planejamento da página 2. E eu falei isso aqui antes da Inter ficar fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Falei, olha, primeiro ano, a Série D caiu no colo. Ah, beleza, caiu no colo, não tinha o que fazer, montuado de jogador e tal. Tá, mas peraí, mas e o segundo ano? O segundo ano, a Série D já não era, caiu no colo, ela foi programada, ela já era uma realidade. Ela conquistou e ficou no meio do caminho. E esse ano, novamente. Foi vexame pra você? Vexame. Eu fiquei revoltado com o último jogo. Fiquei revoltado. Da Caldense ou do Pouso Alegre? Os dois, né? Mal da Caldense e pouco mais, né? Porra, você pega um time que fez a pior campanha do grupo e 70% dos pontos ela conquistou contra a Inter, pô. A campanha que a Inter fez em casa na Série D é vergonhosa. Tá, Mas apesar que o último jogo, a Internacional estava desfigurada, né? Não, mas tudo sim. bem. Mas não justifica. Também não, Não. também acho. Tá, você é a favor... Se a Inter estava desconfigurada, a Caldense Imagine está eles. desconfigurada há 5 jogos. Você é a favor da permanência do CEO Fausto Momenti? Aí é uma série de fatores, né, Edmar? Você pode falar porque você não está eu não tô- vivendo o dia a dia da Internacional, eu não- mas você está ciente do que está Eu não acontecendo. estou vivenciando o dia a dia da Inter. O que eu posso falar é que falta essa aproximação, né, dele, do presidente. E não é uma crítica aqui, é uma constatação, porque eu sinto isso, que alguns torcedores sentem essa falta, né, de uma aproximação maior. Agora, eu não sei como é que está a questão dele com relação às contratações, o poder que ele tem, as entrevistas que ele tem dado, não sei. Bom, informação que eu tenho, ele fica. Olha, o Fausto eu- fica. eu E o acho- Roger? Você é a favor da saída dele ou da permanência do Roger? Você acha que o Roger seria um bom treinador para o Paulistão no Eu ano que vem? contrataria outro treinador. Não pelo Roger. É porque... A gente está separando por a questão- figura do Roger do treinador É Roger. questão de momento. Eu sou totalmente contra aquele que entende que a troca de técnico vai resolver o mundo. Não vai. Só que eu tenho que concordar que quando você troca o técnico, tem uma motivação a mais, tem um up a mais, tem uma expectativa a mais. Aquele que estava acomodado deixa de estar. Aquele que estava esquecido passa a ter uma nova esperança. Então, nessa movimentação, você consegue fazer. Eu acho que é até superficial, é rápida essa movimentação, mas ela existe. O Roger é uma baita pessoa, um ser humano iluminadíssimo, uma história de vida acima da média. Talvez se ele não tivesse vindo para a Série D, até poderia pensar. Como já passou e tal, eu acho que a Inter tem que ter um fato novo, contratar alguém novo. Eu vou um pouquinho além, porque o Roger, eu estou analisando ele como treinador. Como pessoa, a gente sempre só elogiou. Só elogios. Só elogios. E um outro detalhe, hein? A gente, pelo menos nós aqui, torcemos pelo sucesso dele. Bastante. Só que eu estou analisando o Roger como treinador. Vamos separar o treinador da pessoa. Como treinador na Série D, o Roger foi muito confuso. Então, não dá para você pensar no Roger no Paulista pelo trabalho que fez na Série D. Pelo contrário, né? O trabalho que o Roger fez na Série D, como a gente disse, teve problemas, como todo treinador vai ter, com contusão, com formação de elenco. Todo mundo vai passar por isso. Ele não vai pegar um time pronto como não pegou o Roger. Então, teve muito o dedo dele, principalmente da postura da Inter. 14 jogos você não sabia como a Inter jogava. E aí, a exclusividade de responsabilidade é do treinador. Você quer ficar abismado do que eu vou falar pra você? Entrei em contato com um amigo que cobra o Atlético. Perguntei, escuta, o Roger era assim no Atlético? Ele falou, ele não repetiu a escalação um jogo sequer. O mesmo que ele fez na Série D, ele fez no Atlético. Chegou na semifinal do Campeonato Mineiro e campeão do interior. Mas isso está na contramão do futebol. Eu também acho. Eu vi raramente isso dar certo. Inclusive com a própria Internacional na mão do João Valim no Campeonato Paulista, na Copa Paulista.
Perfeito, que ele mudava Ele mudava todo o jogo. O Vitor e acabou Pereira tem chegando. feito isso no Corinthians. o Vitor Pereira. E tem tirado a paciência de alguns torcedores. Só que é o seguinte, tem um outro detalhe. Eu me lembro muito bem, rapidamente, quando o Mas Corinthians... só uma vírgula. É totalmente compreensível o Vitor Pereira o que está fazendo no Corinthians. Jogando 3 competições de alto nível. Não, então, mas é o que eu estou A dizendo. Internacional jogava só de domingo. Você tem que saber a Então, realidade. você rodar, a situação do Vitor Perfeito. Pereira roda Tá por certo. questão Perfeito. questões físicas. Perfeito. E o Roger não. Eu não consigo fazer esse comentário aprofundado do Roger porque eu não tive essa vivência. Mas é um detalhe que, às vezes, só quem está lá dentro sabe o que está acontecendo. As realidades que muitas vezes não saem na mídia, ninguém fica sabendo, não sei o que está acontecendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes o técnico, por exemplo, o Tite era massacrado porque ganhava por 1-0. Mas por que ganhava por 1-0? Porque ele sabia que tinha um time limitado e que se ele jogasse por uma bola, era a única chance que ele tinha de ganhar o jogo. E ganhou muitas vezes assim. Só que ele era criticado. Todo mundo quer ver espetáculo, quer ver o time driblando, aquela coisa toda, mas nem todo time tem essa condição. Então, o do Vitor Pereira é um exemplo. O Renato Augusto, por exemplo. O Renato Augusto saiu do Corinthians com desconforto muscular. Faz 2 meses que ele está com desconforto muscular. Ontem, o Bruno Mazziotti veio a público dizer que não tem nada de desconforto muscular. Está com uma lesão grave, o Renato Augusto. Então, para o torcedor, aí que vem aonde ele se irrita. Porque era simples. Olha, o Renato Augusto saiu porque isso, acabou. Agora, você quer enganar o torcedor, aí que tem um problema. Mas então, em relação ao Roger, Edmar, ele teve a oportunidade de dirigir a Inter ano que vem. E essa oportunidade, no meu ver, ele não aproveitou. Eu também acho. Porque a Inter não passou da primeira fase, Denis. Aí que você vai falar de uma Série D, comparar uma Série D com o Campeonato Paulista, é uma lacuna muito grande. Outra coisa, ele fez um bom trabalho na Série D, o torcedor fala, pô, é o Roger que vai continuar. Empolga, né? Sabe, a torcida vem junto. Agora você fala, puxa vida, o Roger, vamos ter que aguentar na Série A1 do Só que Campeonato tem um Paulista. detalhe. Meu Deus, e agora? Só que tem um detalhe. Complica pra ele. Nós damos importância para a Série D. O clube deu essa importância para a Série D? Estou perguntando, porque eu não sei. Eu acho que o clube deu, mas não tinha recurso. Eu fiz uma pergunta porque, como eu disse, eu não sei aprofundado como Pelas é que tá. falas, pelas entrevistas, a Série D era encarada como uma Copa do Mundo. É mesmo? De De verdade. fora, De eu não tive verdade. essa impressão. De Eu tive fora, pouco. A Inter, Fausto a eu Inter tive. errou nas contratações. Muito, Errou. muito. Porque tem time com uma folha até menor e tá classificado. Ó, trouxe Felipe Santos, lateral Questão de lá, escolha. que era parente do Rivaldo, não jogou. Isaac, não tem condição. O zagueiro que veio Thiago do Atlético Humberto. Mineiro. Thiago Humberto, pelo amor de Deus. Vai, Lucas Lopeu. Vinícius, Não, vai, Vinícius Silva, lateral esquerdo. Com todo respeito E ao quem jogador. contratou todos esses jogadores? Muito provavelmente o senhor. mas não, a maioria Felipe Camargo, não foi zagueiro. o Fausto. Então, Roger, por indicação do Roger. A grande maioria, eu tô usando a fala do próprio Fausto. Quem Que ele acer- chegou, já tinha treinador e 80% do elenco montado. lógico. Mas estou dizendo, quem que ele acertou? Djalma. Djalma, você vai É falar muito outro. pouco você, de 5 se acertar um. É muito pouco. De 5 dúzias, né? Veja quantos chegaram. Não, fala Pô, do Fausto. Sacramento, Marcelinho, Bruno Moraes. Bruno Moraes. Vai vendo. E aí saiu o Guipira, Vai que vendo. era certeza. Aí quem que resolveu? Gui Mendes. Pô, já estava aqui. Já estava. Sabe? Eu É acho que quando complicado. faz a contratação, não dá pra gente dizer que fez pensando em não ir pra frente. Isso é uma utopia, né? Toda contratação que fez, dentro da limitação financeira, o clube entende que vai produzir. Mas é uma série de fatores. O futebol também é muito dinâmico. Você pega, por exemplo, o Lucas Piton, do Corinthians. Com o Silvinho, ele estava para ser moeda de troca por 2 paçoca. O que subiu de produção o Piton, o Mantuan, o Rony, que corre errado, marca errado, anda errado, corre errado, pô, tá jogando. Que é verdade. Então, são situações É verdade. que depende muito do técnico. Né? O Mantuan, por exemplo, saiu e era um jogador que mais tá para ser emprestado pro Suidez do Futebol Clube com o Silvinho. Olha o que cresceu esse rapaz. Então aí que tem a importância do técnico, do planejamento, do time, porque faz toda a diferença. Eu acredito que o maior erro do Roger é, nesse momento, porque ele saiu há pouco tempo do campo, de ser amigo dos jogadores. Botou todo mundo para jogar, para agradar todo mundo.
E aí compromete o trabalho dele. Pode ser. Isso é perigosíssimo. Pode O ser. treinador tem que ter essa sensibilidade de não perder o jogador. Pode ser. Mas não precisa automaticamente ficar botando ele E para é uma jogar. decisão difícil. E aí cai no que você estava dizendo, ó, N jogadores que você falou do Corinthians que acabou subindo de produção. Como o próprio Pedro Rio. Todo jogador precisa de uma sequência. A grande maioria precisa de uma sequência. Jogador que não precisa de sequência são aqueles que já estão prontos. E não vai jogar uma série desses, estão prontos. Então faltou essa coisa de você acreditar, por isso que eu disse. O Roger era para ter imaginado os melhores, ou dentro da proposta dele de jogo, e manter, dar sequência para esses jogadores. Essa coisa de rodagem, de ficar trocando, não teve identidade o time. Eu vou falar uma grande besteira aqui. Talvez pode até transcender os limites do programa, né? O Roger é uma pessoa tão boa, mas tão boa, que talvez ele seria... Não vou desmerecê-lo, tá? Mas eu digo de personalidade e tal. Ele seria um baita auxiliar técnico. Aquele parceirão da galera. Enquanto... O Andrezão do Gaia. Isso. Enquanto o técnico na chibata aqui, o Roger é muito bom. Ele é uma pessoa acima da média. Concordo. Então, quando a pessoa é muito boa, ela tem dificuldade de Tomar decisões no sentido de cortar. Pô, o Tatinha não vai jogar hoje. Pô, mas o Thiago tá melhor. Pô, o Tatinha merece, porque ele é meu parceiro e tal. Aí você cria essa bola de neve na cabeça, aí você se perde. Não tô dizendo que o Roger não tenha competência para ser técnico, pelo amor de Deus. Chegar alguém lá e falar, ô, o rapaz falou que você não serve. Não, não é isso. E tem muitos. Eu tô super valorizando a pessoa dele. O Roger é uma pessoa muito boa. Acima da média pro futebol. Esses erros aí que o Roger cometeu, Edmar, de ficar rodando, isso tá servindo como experiência para ele. Sim. Entendeu? Então E vai criando lógico, casca, né? Todo treinador que começa vai cometer erros, porque ele não é uma questão de inexperiência. Vai chegar um momento que ele vai assimilar. Fala, ó, escuta, como o Denis gosta de usar muito exemplo o Corinthians, porque ele se aprofunda no assunto, o Tite teve momento que chegou no Corinthians e falou assim, chega, não tem amizade, inclusive o nosso amigo Piá, que tava e falou assim, ó, aqui não vai ter amizade, não vai ter o cara bom de grupo, vai jogar quem tá melhor. Chegou lá e acabou com aquela coisa de amizade. Botou quem tava melhor. Eu acho que isso, o Roger também... Ele vai adquirir. Vai adquirir. Vai. É questão de experiência. O Roger Guedes ficou 6 jogos sem ser titular. Porque o técnico queria que ele fosse centralizado. Ele queria pelas beiradas. E para ter peito de fazer isso? E não só peito. Você olhar pro cara e falar, pô, esse cara aí treinou o Fenerbahçe, esse cara jogou Champions League, esse cara... É o que acontecia comigo quando eu era auxiliar técnico em Cordeirópolis. Ah, teve isso aí, essa passagem. Eu fiz faculdade de educação física. Não precisa exagerar, né? Não, é verdade. É verdade, jogando era o William Batoné, É que jogava na verdade. Ponte Preta. Aí o técnico era o Carlinhos. O Carlinhos que Eu jogou lembro. no Santos. Meu amigão, meu parceirão. Então quando o Carlinhos parava pra falar, a molecada ficava olhando pra ele e falava, olha, o cara jogou no Santos e tal. Mas não, você só ouvia o grilo no fundo. Quando o Carlinhos ia no banheiro e passava pra eu passar a atividade, era uma zona. Porque a molecada olhava pra mim e falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele veio da onde, essa meleca? Então é assim, futebol é assim.